Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Agora eu chamo a sua atenção porque nós vamos ao nosso espaço que é dedicado à solidariedade. Vamos agora ao nosso quadro Pedido de Ajuda. E hoje nós vamos apresentar para você o drama, o sofrimento de um pai lá de Jaíba. Veja só. O nosso quadro Pedido de Ajuda de hoje vai apresentar para você uma história de um senhor que busca restabelecer a família e foi vítima de uma situação envolvendo o próprio filho. Eu vou falar para você neste momento, está aqui ao meu lado, o senhor Luiz do norte de Minas, mais precisamente de Jaíba. O senhor Luiz, como um pai preocupado com o filho, vendeu praticamente o que tinha na cidade dele, veio até Paracatu em busca do filho e aqui encontrou uma decepção muito grande. Mas ele vai falar para a gente melhor sobre essa situação. Senhor Luiz, situação difícil, né? O senhor saiu da cidade preocupado com o filho. Não, na verdade, 10 meses que ele saiu, né, e ele ficou ligando para a gente, falando para a mãe dele que estava muito doente, precisando de ajuda. Uma mãe doente também, que quase nem levanta da cama, tem problema de câncer, e coração, pressão alta, ela pediu para mim vir buscar ele. Aí nós não sabíamos onde ele estava, de 10 meses. 10 meses para cá, ele disse que estava aqui em Paracatu, que ela juntou com a mulher, né? E aí eu vim de lá, que eu pude vender. É uma chacrinha muito fraquinha, a gente não é aposentado, não ganha nada. E aí vim me bater aqui em Paracatu. Eu parei, né? E cheguei, quando eu vi ele, eu caí de costas, tudo sujo, vivendo na droga, ele e essa mulher. Aí falei para ele que eu ia levar ele lá para casa, para ele largar essa droga de mão, né? Ele concordou e tudo. Aí ele pediu R$5 para comprar uma coca. Aí eu tirei a carteira e dei R$10 para ele. Ele saiu e veio com a coca, mas parou e a gente sentado ali, naqueles bancos no meio da avenida aí, ali próximo à rodoviária. Ele pegou e abriu a coca e começou a encher o copo. Ele falou para mim: pai, toma, tá bem geladinho. Aí eu tomei esse copo de coca, era umas 7 e pouco da noite, e fui amolecendo nesse banco, não vi mais nada. Quando eu acordei era mais de 3 horas da manhã, aí nem ele, cacei a bolsa, não estava com os remédios que eu tinha, um celular que tinha no parede meu lá, que eu não lembro também, quase ninguém liga pra gente. Aí, quando eu virei deitado ainda, sem coragem de levantar, que eu bati a mão na carteira, cadê a carteira? Aí eu levantei do banco, a carteira ele colocou atrás de minhas costas, mas só tinha um documento. E dinheiro que tinha, ele carregou tudo, roupa, remédio. Aí daí para cá, desde quinta-feira que eu estou um sofrimento aqui, não estou conseguindo ir embora para casa. Nós estamos vendo aqui que o senhor Luiz, o senhor está emocionado, não é para menos, né? O senhor está chorando, um pai preocupado com o filho e passar por uma situação dessas, como é que fica o coração do pai em ver o filho, né, nessa situação e agora sem poder ajudar, porque toda a economia foi embora? Não posso não ajudar ele e nunca mais eu vi ele, desde quinta-feira sumiu. Ele e essa mulher, e o problema não é isso, que a mãe está lá, nem levanta da cama, a gente mora na roça, na zona rural, e eu não consigo sair daqui. Já fui tudo por dia aqui, mas não consegui. Você descobriu que ele estava aqui? Não, ele estava ligando para a gente, que ele falou que estava aqui, nós não sabíamos, 10 meses sem saber onde ele estava, né? E ele ligava para o senhor e falava o quê? Falava que estava muito doente com a mãe dele, só queria falar com a mãe, né? Que estava muito doente, precisando de ajuda, e ela endoidou, né? Doente. E a gente não sabia também que ele não usava droga, né? Aí vim bater aqui. Quando eu desci do ônibus, eu senti logo. E de quinta-feira para cá, que aconteceu esse problema com o senhor? O senhor perdeu praticamente todas as economias, o senhor está sem dinheiro. Como é que o senhor está fazendo para se virar? Eu durmo aí nesses bancos aí. Um dia que eu durmo para lá, durmo mais para lá. E vou levando. Comer, como o dia que dá. Roupa eu não tenho, essa bermuda aqui já me deram aí. A outra, a melhor roupa que eu tinha, ele carregou. E só que a vontade que eu tenho é de chegar em casa, mas não estou conseguindo, não consigo sair daqui.
Então, você que está me assistindo aqui, o que o senhor Luiz ele quer? O senhor Luiz está querendo apenas chegar em casa, é isso? Só estou querendo chegar em casa, porque eu não estou mais aguentando desde quinta-feira. Problema de minha pressão alta, coração, os remédios que tinha, que eu tomo para o coração, ele estava dentro da bolsa lá, ele carregou. Desde quinta-feira que eu não tomo, aí começa a inchar tudo e está difícil para mim. Estou tendo mais. Já não tem mais o que procurar, já onde podia ir procurar, eu já fui. Pessoal que está assistindo o senhor nesse momento, se o senhor quiser falar alguma coisa aí, se direcione aí para o Paracatuense, as pessoas que estão lhe assistindo, quem puder ajudar, faça o seu pedido. Eu queria se alguém, um pouquinho de um pouquinho de outro, que eu consiga chegar pelo menos mais perto de casa, porque onde eu moro é longe, é em Minas, mas é no norte de Minas. E eu moro quase na divisa da Bahia já. Qualquer coisinha que me ajudar, que pelo menos para me chegar mais perto, eu agradecia que Deus dá em dobro. E pagar eu não posso para ninguém. Mas Deus dá em dobro, quem puder me ajudar de alguma coisa, de alguma forma. Qualquer coisa que me ajudar, dá para me sair daqui e ir andando devagarzinho de uma cidade para outra, eu não aguento mais ficar parado aqui. Desde quinta-feira, não tem mais onde ir. Já até fui em tudo, não consigo nada. O senhor está emocionado. Essa emoção do senhor, ela é em decorrência do quê? A emoção é porque eu não mereço isso, né? Pai nenhum merece. Eu, um filho com 27 anos, criado com todo carinho do mundo. Até 26, não bebia, não fumava. Aí fazer isso com o próprio pai. Se tivesse deixado para mim, pelo menos um pouquinho, para mim ir chegando mais perto, mas ele fez o favor de carregar até as moedas que eu tinha. Carregou tudo e subverteu, nunca mais eu vi, não sei para onde que foi. E também não quero saber, eu quero é voltar para casa, só isso. Eu não estou mais tendo força para ficar numa situação dessa, não. Então eu chamo a sua atenção neste momento, você que está me assistindo aí. O senhor Luiz muito bem disse, pai nenhum merece passar por essa situação. A gente fica até emocionado também, a equipe aqui da TV Minas Brasil se emocionou com a história dele. Então, se você que está me assistindo aí, você pode ajudar esse pai a voltar para casa, a cuidar da esposa doente, a cuidar da família, ajude. Você pode ligar em horário comercial no telefone 3671-3125, aqui na TV Minas Brasil, e fazer a sua contribuição. Deus irá te abençoar imensamente. Situação muito triste. Esse senhor, o senhor Luiz, chegou aqui à nossa redação, começou a contar a história dele para a nossa produção, e as pessoas aqui na TV começaram a ficar até emocionadas. Tamanha aí a decepção e o sofrimento que esse pai está enfrentando. Então eu me dirijo a você agora que está me assistindo. Você está me assistindo aí nesse momento, você tem pai? E eu te pergunto, se você visse o seu pai numa situação como essa, como que ficaria o seu coração nesse momento? Então isso chama-se empatia. Tenho certeza, eu não iria gostar, tenho certeza que a maioria das pessoas também não iria gostar de ver o pai nessa situação. Então fica aqui o meu apelo, a nossa produção já fez até contato com a Secretaria de Ação Social e fomos informados de que a questão das passagens está sendo vista para que o senhor Luiz possa receber qualquer tipo de auxílio vindo por parte da Prefeitura. Agradecemos a resposta da Secretaria de Ação Social. O senhor Luiz foi até encaminhado, orientado aí pela nossa produção a voltar ao CREAS, melhor dizendo aí, para uma ajuda. Então ele será encaminhado, enquanto ele estiver aqui em Paracatu, ele será encaminhado para a casa de acolhida, que só funciona à noite, mas já ajuda e muito, porque ele não vai precisar mais dormir na rua durante esses dias que ele está aguardando uma solução para o seu problema. Então, mas se você que está me assistindo aí se comoveu com a situação desse pai, com o drama desse pai, você pode ajudar de qualquer forma, um pouco de dinheiro, uma passagem. Você conhece alguém que está indo para o lado de lá, Jaíba, Montes Claros, norte de Minas, se tiver alguém em condições de poder oferecer uma carona também para esse pai, ajude aí o senhor Luiz a chegar na casa dele, que é o que ele quer, cuidar da família, cuidar da esposa doente.
Vou repetir mais uma vez, aí você pode ligar, você está me assistindo agora e quiser ajudar, pode ajudar esse pai. Ligue aqui na emissora, em horário comercial, no telefone 3671-3125, ou então você pode ligar no telefone, é o aparelho que está com o senhor Luiz, esse aparelho foi emprestado, porque o dele foi levado aí, você pode ligar nesse aparelho emprestado, é o 64, atenção, 64 99909-7990, repetindo, 64 99909-7990. A sua ajuda será de grande valia para este pai. Nós vamos agora falar da qualidade de vida dos idosos, que é um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados, que já foi até aprovado pelo Senado, quer escalonar a prioridade dos idosos. Uma pessoa de 80 anos de idade, por exemplo, teria preferência sobre uma pessoa de 70 anos de idade. O argumento aí dessa mudança no Estatuto do Idoso e na Lei de Prioridades tem a ver também com o aumento da expectativa de vida da população. Aos 80 anos, Dona Maria da Conceição é exemplo de gentileza. Já levantei no metrô para uma pessoa mais idosa do que eu. Apesar de ter direito à fila preferencial, seu Francisco, de 71 anos, prefere pegar a comum. Eu gosto de pegar essa, que essa aqui tem dias que anda mais rápido que a outra de lá. Considerado um país em envelhecimento, o Brasil tem mais de 29 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Estimativa da Organização Mundial da Saúde prevê que esse número chegue a 79 milhões em 2060. Diante do aumento de idosos na população, um projeto de lei quer ampliar os direitos dos cidadãos nessa faixa etária. O PL, já aprovado em primeira votação no Senado, quer detalhar os direitos da terceira idade de forma escalonada. Assim, quem está na casa dos 90 anos teria preferência sobre quem tem 80, seguidos dos 70 e 60 anos, em filas, estacionamentos e assentos preferenciais. Este gerontólogo da Unifesp considera a iniciativa adequada. A humanidade está aprendendo a envelhecer. Então, do mesmo jeito que nas fases precoces da vida, né, a gente percebe diferentes necessidades de um bebê, de uma criança pequena, de uma criança mais velha, de um jovem, de um adulto, né? E é muito interessante que a gente possa atender, identificar e atender essas necessidades. Também, na maturidade, há diferenças. O gerontólogo da Unifesp destaca que, mais do que facilitar acessos a quem tem mais de 60 anos, é preciso incluir essas pessoas de forma mais ativa na sociedade. Não podemos esquecer que a sociedade, né, pode oferecer como rotina, né, para as pessoas com 60 anos ou mais, equipamentos públicos onde essas pessoas possam se reencontrar e viver com plenitude a sua maturidade. Eu acho que isso seria um gesto de saúde coletiva fantástico. Aos 92 anos, as pernas de Dona Maria já não ajudam tanto a subir e descer as escadas de casa. Mas, passado este obstáculo, ela faz os obstáculos domésticos, vai ao banco e ao supermercado. E ainda participa do Conselho do Idoso da região onde mora. É muito bom saber que todo mundo respeita a gente, que onde a gente vai, todo mundo ajuda, entendeu? A família também, né? Então eu acho que essa lei é muito bom. E quanto melhor eles fizerem para o idoso, melhor é. No último sábado, dia 15, foi celebrado o Dia Mundial da Luta contra o Câncer na Infância. Sobre um assunto tão delicado como esse, é importante o alerta dos especialistas que o diagnóstico precoce é sempre fundamental. O Vitor tinha 1 ano e 3 meses quando foi diagnosticado com leucemia, um dos tipos de câncer mais comuns em crianças. Ele começou a queixar que estava com as perninhas doendo, e aí eu observei que ele já estava pálido e a barriguinha inchada. Que nós fomos do céu para o inferno em 0 segundos, né? Porque quando ninguém está preparado para receber um diagnóstico desse. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o câncer é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil. A taxa de sobrevida média no país é de 64%. E para isso, o diagnóstico precoce é fundamental.
Alguns sinais podem indicar a ocorrência de uma doença mais grave nos filhos, como a leucemia, tumor cerebral ou ósseo, palidez, hematomas ou sangramento, dor óssea ou em membros, caroços ou inchaços, especialmente sem dolores. Além disso, perda de peso inexplicada, tosse persistente, sudorese noturna, alterações oculares, inchaço abdominal, dores de cabeça incomuns, vômitos, fadiga, letargia e tontura devem ser investigados. Aos pais, é esse cuidado com a criança de levar regularmente ao pediatra. E se notam, sim, comportamentos diferentes, que leve ao pediatra para que ele consiga fazer esse diagnóstico precoce. Após o diagnóstico, o próximo passo é encaminhar o paciente para um centro de referência. Foi o que aconteceu com o Vitor, que fez o tratamento no Hospital da Criança de Brasília. Hoje ele está livre da leucemia e só veio ao hospital porque está fazendo um tratamento para melhorar a imunidade. Como é que você está hoje? Eu tô bem, gente. Eu tô bem. Tá feliz? Tô. Está no ar desde o ano passado o site Não Perturbe, uma iniciativa das operadoras de telefonia móvel e também telefones fixos. Esse cadastro aí foi criado após debate das principais empresas de telefonia aqui do Brasil, que se reuniram para discutir boas práticas e também padronizar o atendimento. Então, dessa maneira, o objetivo desse cadastro é evitar ligações indesejadas, chatas, aquele excesso de ligações, isso aí que tem sido um dos principais motivos de reclamação também no PROCON. As ofertas são ditas de diversas maneiras, tudo para atrair um possível cliente, mas essas ligações ofertando empréstimos consignados às vezes se tornam excessivas. É uma situação até bastante comum, até inconveniente, né? Porque todos os dias as empresas se utilizam do telemarketing para oferecer seus produtos. O problema é quando essa prática torna-se abusiva, excessiva, porque muitas vezes você realmente tem interesse em receber ligação oferecendo algum produto, alguma condição interessante. E para o setor comercial é uma prática interessante para eles conseguirem vender seus produtos e oferirem lucros. Contudo, chega um certo momento que essa prática se torna tão excessiva que passa a incomodar os consumidores. E é exatamente pensando nisso, na proteção dos consumidores, do cidadão, é que se pensou num método para realmente coibir essa situação e não incomodar aquele consumidor que não tem interesse em receber ligações de telemarketing. A prática não é ilegal. Não há nenhuma lei ou regra específica que proíba empresas de ligarem para seus clientes e de oferecerem planos ou promoções. Não há proibição de se utilizar de telemarketing. O problema existe a partir do momento que isso se torna excessivo e bastante inconveniente. Esse excesso gera incômodo nas pessoas, que em alguns casos não estão interessadas em receber esse tipo de ligação. Pensando nisso, foi criado o sistema Não Me Perturbe, que objetiva evitar situações como essas. Até existe um site que você vai se cadastrar quando você não tiver interesse em receber esse tipo de ligação de telemarketing, para que o seu número não seja mais incomodado. Você faz o cadastro no sistema, informa que não tem interesse em receber ligações de telemarketing, especificamente daquela empresa que está te ligando, às vezes de um banco, às vezes de uma operadora de telefonia ou de TV a cabo, alguma coisa nesse sentido. Você faz o cadastro do seu número, informa que não tem interesse em receber essas ligações de telemarketing. O acesso é feito por meio de um site, no qual o usuário deve informar seu CPF, e-mail, preencher seus dados e solicitar o bloqueio. O prazo para a efetivação do bloqueio é de até 30 dias a partir da data da solicitação. No entanto, esse sistema é voltado apenas para o bloqueio de ligações para oferta de planos. Os bancos e as instituições poderão ligar normalmente caso haja necessidade, como atualização de dados ou cobranças. As instituições financeiras elas foram incluídas no sistema Não Me Perturbe posteriormente. Inicialmente foi criado tão somente pelas empresas de telefonia e operadoras de TV a cabo. Logo em seguida, após, salvo engano, 7 meses da criação do sistema Não Me Perturbe,
as instituições de crédito, as instituições financeiras aderiram ao sistema, até que de uma forma obrigatória, porque o INSS passou a obrigar que as empresas ou instituições financeiras que não aderirem ao sistema Não Me Perturbe não poderão contratar mais com o INSS através do crédito consignado. Com isso, salvo engano, já são 26 instituições financeiras que estão cadastradas no sistema Não Me Perturbe. Além disso, há também os casos de fraudes, nos quais o criminoso se aproveita da prática comum para enganar a vítima. A orientação para isso é estar atento ao que é solicitado, como informações pessoais e pedidos de atualização de dados, e em casos de suspeitas, comunicar à polícia. É interessante observar que nós estamos vivenciando situações de estelionato o dia todo, né? E constantemente tem situações de pessoas que se utilizam de ligações informando que seriam de empresas de telemarketing, pedindo dados pessoais das pessoas e posteriormente se valem desses dados para praticar fraudes. A própria situação de obter seus dados com um interesse escuso de fraude, de praticar crimes, é uma situação que não vai se enquadrar necessariamente nesse site Não Me Perturbe. É uma situação criminal e que, se você identificar que passou seus dados e suspeitar que é uma situação de fraude, você deve procurar a polícia e informar dos dados para evitar realmente que essas pessoas continuem a praticar crimes. De acordo aí com uma empresa de cibersegurança, olha só, mais de 130 mil tentativas de clonagem de WhatsApp ocorreram no país desde o início do ano, número alto. E o golpe que sequestra dados e acaba em prejuízo financeiro está cada vez mais comum. E é necessário, então, é claro, se prevenir. Veja na reportagem. Odete caiu no golpe mesmo sabendo que o grupo dela tinha sido alvo. Ela quis avisar uma amiga e acabou trocando mensagens com um criminoso e dando a ele a senha que precisava para entrar no celular dela e de amigos. O prejuízo para eles foi de R$5 mil. Para ela, outras lições. Além do sentimento de eu sou uma boba, como que eu caí nisso, o constrangimento de você imaginar que você saiu de madrugada pedindo dinheiro para os outros, só de imaginar aquela vergonha alheia, de imaginar assim, o que a pessoa pensou de eu acordá-la pedindo dinheiro. Tá? Então, assim, é como se realmente você estivesse vivendo isso. E depois de desmentir tudo, e a sensação do isolamento, porque eu mesmo pedi às pessoas que saíssem do grupo e ninguém entrou em contato. Então você sente assim que as pessoas estão com medo de si. A Odete, infelizmente, entrou em uma estatística alarmante, mas que é desconhecida da maioria dos usuários de WhatsApp aqui do país, que tem mais de 120 milhões de contas. Só no ano passado, 8,5 milhões de brasileiros caíram em golpes através deste aplicativo. Este especialista em sistemas de segurança diz que 70% das contas de WhatsApp do país já foram alvo ou clonados em golpes. Há 3 tipos mais conhecidos. Em um deles, os criminosos ligam para as operadoras. Em outros 2, o ataque se dá por mensagem ou mesmo baixando arquivos e vídeos. No WhatsApp existe essa opção de você trocar o número que você tem atual por um outro e gera-se um link, é o link de confirmação que chega SMS para você. Se por um acaso ele faz uma fraude, manda esse link de confirmação de uma maneira assim camuflada ou oculta, ou que você não entenda, que você cai nessa fraude e clique nesse link, você está passando as informações desse aparelho para um novo aparelho. O especialista alerta que é preciso bloquear o download automático destes conteúdos no celular e também fazer a dupla autenticação, disponível nas configurações do aplicativo. Quem dá o golpe comete os crimes de estelionato e falsa identidade. O meio virtual dificulta o levantamento de provas, mas é preciso fazer o boletim de ocorrência e também dificultar a ação dos bandidos. Toda vítima que cai nesse tipo de golpe, ela tem que comunicar à Polícia Civil para que dê início à questão de investigação. Há algumas delegacias especializadas no país, são delegacias de crimes de informática. Em Belo Horizonte, particularmente, existe uma delegacia especializada nisso e ela deve
tentar colher de todas as formas uma prova robusta aí que foi vítima desse tipo de golpe ou inclusive tentativa desse golpe. A seguir, Brasil tem mais de 770 mil encarcerados, a maioria no regime fechado. Ministério Público e Polícia Militar assinam um acordo de cooperação para prevenir a reincidência de crimes por infratores sentenciados aqui na comarca. E ainda, em Brasília, o Ministério Público lança campanha para orientar sobre direitos de vítimas de crimes. Eu volto já.